Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não apareci ontem, que eu tava descansando. São 4h40 da tarde dessa sexta-feira e essa é a situação aqui no presídio onde Deolane está presa. Nesse momento, as irmãs de Deolane Bezerra estão chegando aqui na prisão onde está a influenciadora. Dani, qual que é a situação de momento, Daniela? Uma mulher enigmática sob intensa pressão. Quem é ela de fato? Eu trabalho com prints e provas. Coloco todos os pingos nos is. O senhor confirma que Deolane Bezerra recebeu dinheiro de origem não comprovada da cunhada do líder do PCC, Marcos Ebas Camacho Marcola? Ei, tem vida mais barata, mas não presta, não. Mentira, gente. A gente é feliz no pouco. Até que ponto o país está de fato preparado para investigar em grande escala esquemas criminosos que possam envolver as casas de apostas? Que tipo de imagem a doutora Deolane Bezerra tem hoje? Eu tenho uma imagem de pessoa idônea, verdadeira, que sempre trabalhou, que cria os filhos, que toma conta da casa. Nos meios policiais é diferente? Creio que sim. Pelas coisas que eu vi, sim. Essa imagem de advogado do PCC a atrapalha? Não. Eu acho que não tem um advogado hoje, criminalista, que nunca tenha advogado para alguém de uma facção. Deolane Bezerra vive seu momento mais difícil. A prisão dela e de sua mãe aconteceu na madrugada de quarta-feira, na recepção do hotel, quando as duas se preparavam para seguir para o aeroporto. Mais uma vez eu venho aqui com a minha cara bater e falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Deolane Bezerra tem afirmado ser uma vítima, sofrer perseguição. Como é que o senhor recebe esse tipo de afirmação? Ela vai ter, claro, a oportunidade de ampla defesa nos autos do processo. É nossa missão decifrar cada ponto, cada passo. A movimentação é sempre grande. Aqui estão apoiadores da influenciadora. Boa noite. Esse é o presídio feminino da capital de Pernambuco, onde a influenciadora Deolane Bezerra permanece presa. Trata-se da consequência mais chamativa de uma mega operação policial que identifica, especialmente em esquemas de lavagem de dinheiro, o elo entre o crime organizado, casas de aposta e personagens de alta popularidade. É o que passamos a mostrar. Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. O enigma de Deolane e as Beths. Do alto as imagens de Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Quarta-feira, 4h40 da madrugada. ...170 policiais estão nas ruas. Uma mega operação. Os alvos: 19 mandados de prisão e 24 endereços em 5 estados. Deolane e a mãe Solange são presas. Enquanto seguem para a delegacia, a mansão da empresária passa por uma varredura em um dos condomínios mais luxuosos da Grande São Paulo. Hoje pela manhã, a Polícia Civil do Estado do Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra minha irmã Deolane Bezerra e a minha mãe Solange Alves. A Polícia de São Paulo, acompanhada de autoridades policiais do Estado do Pernambuco, também foram à casa da minha irmã aqui em São Paulo e apreenderam alguns objetos de valor. Um carro avaliado em R$1 milhão é levado pelos agentes.
além de joias, relógios, R$300 mil em espécie e o passaporte de Deolane. Durante a prisão, Dona Solange passa mal. É levada para um hospital, recebe atendimento e é liberada. Ela e a filha são ouvidas na delegacia. Antes de ser encaminhada ao presídio, Deolane escreve uma carta de próprio punho. Aqui ela se diz vítima de uma grande injustiça. Afirma sofrer perseguição e preconceito. A influenciadora garante, nunca praticou crimes. Promete retornar em breve. E finaliza, todos os impostos estão pagos. A mãe está enjaulada, uma referência ao jargão "a mãe está estourada", usado por ela. Deolane Bezerra teve uma ascensão meteórica. Do luto Isso aqui é amizade. Falsas amizades. ao sucesso. Lembro de você, saudade dos nossos momentos. A advogada se vê envolvida em uma tragédia. Abril de 2021. A morte do namorado. O cantor MC Kevin. A queda do astro do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro revela uma traição. Homem casado não anda com homem solteiro. São vidas diferentes. São atitudes diferentes. Kevin tinha 23 anos. Cansei de perdoar, porque eu entendi a vida. Foi quando eu tive o primeiro encontro com ela. Boa tarde, Camila. Quem é Deolane Bezerra? Cujo simples ato de descer as escadas de sua mansão se torna uma imagem que viraliza. Aí está a doutora Deolane. Boa noite. Aí está. Muito obrigado por me receber. Sempre bem-vindo na minha casa. Pernambucana de Vitória do Santo Antão. 36 anos. Mãe de 3 filhos. Advogada criminalista, empresária, cantora, influenciadora. Mais de 20 milhões de seguidores em apenas uma rede social. Um fenômeno que chama a atenção de grandes marcas. Respeita a chefe. Uma máquina de fazer dinheiro. Julho de 2022. Um ano depois da morte de Kevin, meu segundo encontro com Deolane. Galerinha, tô aqui. É quando ela se vê envolvida em uma grave denúncia. Estou passando por um mandado de busca e apreensão na minha residência. Esses são todos os itens apreendidos. Nada de ilícito foi encontrado. Documentos, computadores, celulares, joias e carros de luxo são apreendidos. Um deles avaliado em R$1 milhão. E vão levar a Porsche também. Eu pago também, viu? Doutora Deolane, como foi acordar com a polícia batendo na sua porta? Foi surpreendente, viu? Foi surpreendente, porque nem na época que eu advogava eu esperava isso. Muito menos hoje em dia, em que a minha vida é escancarada, né? Defina o que aconteceu. Eu estava dormindo, o meu padrasto acordou com os cachorros latindo. Ele bateu na porta do meu quarto e falou: a polícia está embaixo. Eu desci, recebi a delegada. Ela mostrou o mandado de busca e apreensão, falou por alto do que se tratava. Eu permiti a entrada deles. Eles olharam o que tinham que olhar. A senhora teve vários bens apreendidos. Eu tive os meus 2 carros, a Discovery e a Porsche. Tive 4 relógios e muitos documentos. Como é que a senhora recebeu a apreensão dos seus bens? Dos meus carros, eu, na hora, não li o mandado de busca e apreensão com atenção. Depois que eles foram embora, que eu parei para ler realmente, eu entendo que houve excesso da autoridade policial. Porque no mandado de busca e apreensão fala para apreender objetos ilícitos, de origem ilícita. Os meus carros não têm origem ilícita, são declarados, têm notas fiscais. A entrada de dinheiro na minha conta que foram pagos os veículos é tudo declarado. Eu faço declaração de imposto de renda mensalmente. O que está por trás disso, na sua visão? Da investigação, Da investigação contra a senhora? eu não consigo entender, porque eu fiz uma publicidade, eu só estava trabalhando.
Mas fala-se em outras coisas, como, por exemplo, lavagem de dinheiro. O senhor teme isso? Tudo meu é declarado. Tudo meu é declarado. Nos últimos 6 meses, a senhora movimentou 6 milhões de reais. Como a senhora explica isso? Tá no meu imposto de renda. Por quê? Como a senhora explica? Tá no meu imposto de renda. Não... É o que chama a atenção, por exemplo, dos investigadores. Mas tá declarado no meu imposto de renda. E como explicar, então, essa movimentação? Pagamento de publicidade. Só um contrato que eu fechei há 3 meses foi R$1.800.000. Tenho mais um de 500, outro de 400. São todos de publicidade. Na época, Deolane é investigada por promover um site que vende cursos para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas e oferece uma ferramenta que indicaria apostas com alta probabilidade de lucro. É justo classificá-la nesse momento como a musa das apostas? Mas onde está essa classificação, gente? Pelo fato da senhora... bastidores também? Bastidores, pelo fato da senhora ter sido embaixadora Então de uma pode ser empresa uma das investigada musas. sob acusação de vender ilusões. Então eu posso ser considerada uma das musas das apostas, né? Porque foram inúmeros influenciadores que fizeram a mesma publicidade que eu. De alguma forma, a senhora se sente constrangida por ter sido embaixadora de uma empresa investigada por vender ilusões? Não, porque eu acredito na regularidade da empresa. Um site de apostas Não é um site de apostas, é de cursos. que ensina a enriquecer. Ensina a fazer apostas, não a enriquecer. A senhora considera legítimo considerar isso como uma venda de ilusões? Não. De fórmulas mágicas? Eu não acho venda de ilusões porque ninguém é obrigado a comprar o curso. E sim, quem faz apostas e quer ter o curso. E qual foi a sua reação de saber que a empresa da qual a senhora tinha sido a embaixadora está sob investigação intensa? Eu acho que toda empresa hoje passa por esse risco. Todas. Tanto empresa como seres humanos. Todo mundo hoje é passível de ser averiguado pela justiça. A senhora desconfia da idoneidade da Beth Sword? Ainda não. Ainda não. Ainda não, desde que prove o contrário. Mas pelo que eu sei, até hoje, eu não desconfio. O que a senhora sabe? Que é uma empresa regular. E como a senhora vê essa investigação, essas acusações contra a empresa? Cabrinha. Inclusive crime contra a economia popular, que seria algo que a envolveria também. Cabrini, essa investigação começou com uma rifa. A Beth Sword não faz rifa. A acusação é de crime contra a economia popular e associação criminosa. A polícia quer saber se Deolane engana os seguidores ao prometer lucro garantido para quem comprar o curso. Doutora Deolane, a senhora se arrepende de ter sido a embaixadora desse site? Não. Eu saí da empresa porque eu fui para outra semelhante. Exatamente essa é a minha pergunta. Por que a senhora então saiu da empresa? Porque eu fui para uma outra semelhante que me pagou mais. Só por isso? Só por isso. Fiz distrato, devolvi uma parte de dinheiro que eu tinha que devolver e segui minha vida em frente. Mas gosto muito do Lucas, do Rafuxo, que é o Rafael, outro sócio. O Matheus, que é irmão do Rafael, não conheço. Mas sigo convicta que eu fiz o meu trabalho. Se eles fazem algo fora isso, como a delegada me falou inúmeras vezes, que os donos de lá faziam algo ilícito fora a empresa, eu já não sei. E não acredito que façam, porque eu vi a luta dos meninos sempre trabalhando assim como eu. Nas investigações, essa empresa aparece como uma empresa que vende ilusões, que faria o que popularmente se conhece como pirâmide, ou seja, um enriquecimento ilusório. Eu, por advogar na área criminal, já vi diversos tipos de pirâmides. E eu não enxergo a Beth Sword como uma pirâmide. A Beth Sword está enganando pessoas? Não. Ao meu ver, não. Ela vende cursos. É a mesma coisa de uma faculdade, de uma escola de curso técnico. Mas para vender cursos, ela não engana as pessoas? Em que sentido? No sentido de vender propostas ilusórias de enriquecimento. Mas aí é a autoridade policial que fala que é ilusória. Porque a minha publicidade, eu não iludo ninguém, eu nunca iludi ninguém. Eu mostro resultados, efeitos, ganhos, perdas. E assim eu faço a publicidade. A senhora sabe que as pessoas confiam muito na senhora. Eu não mostro um avião e digo que eu comprei com aposta esportiva. Eu não mostro uma Lamborghini, uma Ferrari e digo que ganhei com a aposta que eu fiz. Eu nunca fiz isso.
Eu sempre mostrei, ó, a Petzord deu esse sinal, falou que essa aposta iria dar certo, e ela deu. O que a senhora diria às pessoas que afirmam que a senhora estaria iludindo aqueles que acreditam tanto na senhora, a senhora tem tantos seguidores, milhões de seguidores, que a senhora estaria usando o seu prestígio para que as pessoas consumissem um produto de enriquecimento ilusório? Eu digo que elas provem. Tudo que nós falamos, nós temos que provar. E principalmente quando se trata de uma figura pública como eu, que está em risco de diversos contratos publicitários por conta de uma mentira. Esse é o mal que eles me fazem. É somente esse, porque a minha consciência está tranquila. Depois de 3 meses de investigação, a polícia não encontra provas contra Deolane e o processo é arquivado. Segundo o Ministério Público, não foi demonstrado que Deolane teria induzido os consumidores ao erro. Qual o impacto que tudo isso está tendo na sua vida, nos seus negócios? Eu acho que mais a minha família, minha mãe, né? Minhas irmãs são fortes, meus filhos entendem bastante, mas a minha mãe, a dor de uma mãe, vendo um filho sendo exposto como a minha mãe está vendo, é o que mais me incomoda. Ela chorou? Muito. Minha mãe tá com febre. Tá Ela te ligou? Há 3 dias. Minha mãe mora comigo. A senhora considera que foi tratada como uma bandida? Sim. Nem por isso ela deixa de ser investigada. Dias antes de ser presa, Deolane faz um desabafo. Nas redes sociais, revela a luta contra a depressão. Segundo ela, os sintomas começaram após a morte de MC Kevin. Fui diagnosticada pelo psicólogo, psiquiatra com depressão. E na época eu não aceitei, sabe? Eu meio que ignorei, desmistifiquei a palavra que hoje assola tantas famílias por aí, né? E continuei levando a vida, abraçando o mundo com as pernas, fazendo tudo que eu poderia ter feito, aproveitando as oportunidades que me foram dadas. Agora, ela decide procurar ajuda. Eu fui em 2 médicos esse ano e por conta das vitaminas, né, eu tive mais 2 diagnósticos de depressão. A viagem com a família para Recife é também um momento de lazer, com ares e recomeço. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não apareci ontem, porque eu tava descansando. Olha que lugar. Passeios, encontros familiares. Tá fuxicando que eu sei! Um hotel luxuoso em uma marina às margens do rio Capibaribe. Esse é o local que foi usado como base por Deolane Bezerra durante sua permanência aqui no Recife. Daqui ela saiu em passeio de barco ou então em uma jornada rumo à terra natal. E também aqui ela foi presa. A prisão dela e de sua mãe aconteceu na madrugada de quarta-feira, na recepção do hotel, quando as duas se preparavam para seguir para o aeroporto. Para quem seguia seus passos, ficou a nítida impressão de que essa viagem foi decidida às pressas, já que Deolane tinha apenas as passagens de vinda para cá, dela e de sua família. Deolane Bezerra desembarca no Recife na madrugada de 31 de agosto. Ela não sabia, mas seus passos estão sendo monitorados. No dia seguinte, embarca em lancha para a ilha de Itamaracá. Segunda-feira, 2 de setembro. Deolane se hospeda em Porto de Galinhas. Escolhe um dos resorts mais luxuosos do Brasil. Tem vida mais barata, mas não presta, não. Mentira, gente. A gente é feliz no pouco. Dinheiro não traz felicidade. Compra algumas coisinhas, compra, mas não traz felicidade plena. Tão boa ela. Estamos em Vitória do Santo Antão, no interior de Pernambuco. Cidade de 145 mil habitantes, a 48 quilômetros de Recife. Na terça-feira, véspera de sua prisão, Deolane veio para cá.
Uma volta ao passado, uma volta às suas origens. Deolane Bezerra nasceu aqui e aqui ela passou parte de sua infância. Mal ela desconfiava, mas sua vida estava para mudar radicalmente. Visita a casa da avó, uma volta ao passado, às origens. Gente, eu tô aqui na casinha dos meus avós, onde eu me criei. Eu quero o quarto deles. Tudo é registrado por ela. Ai, é tantas lembranças. Eu precisava tanto, eu acho, vir aqui no meu lugar. Ver meu povo. Ai, como me fez bem. A volta ao passado, onde tudo começou. Isso aqui, meu amor, brilhava, tá? Quando a minha avó era viva, dava pra se ver as panelas. Babado, olha. São suas últimas publicações antes da prisão. Quarta-feira, 4h40 da madrugada. Deolane e a mãe Solange são presas. Enquanto seguem para a delegacia, a mansão da empresária passa por uma varredura em um dos condomínios mais luxuosos da Grande São Paulo. Estamos na colônia penal feminina Bom Pastor, aqui em Recife. É a prisão onde estão Deolane Bezerra e sua mãe Solange. A movimentação é sempre grande. Aqui estão apoiadores da influenciadora, muitos jornalistas, uma mulher popular, às voltas com acusações graves de envolvimento com o crime organizado. Nesse momento, as irmãs de Deolane Bezerra estão chegando aqui na prisão onde está a influenciadora. Te ama, Dai! Dani, qual que é a situação de momento, Dani? O HC saiu? Qual que é a situação de momento? Ainda não sabe. Ainda não tem nenhuma informação no sistema. Nesse momento você vai estar em contato com ela? Você trouxe com ela? ela. Movimentação intensa na colônia penal feminina Bom Pastor. Apoiadores da influenciadora pedem sua soltura. Aqui no presídio onde Deolane Bezerra está presa, são 4h30 da tarde. E essa é a situação. As pessoas receberam informação de que ela vai ser posta em liberdade e reagem. Em meio ao entra e sai de seus advogados e de suas duas irmãs. E a justiça vai ser feita, porque a família Bezerra é perseguida. Até então, a gente não tinha conhecimento da investigação, estava em segredo de justiça. Agora tomamos pé dessa investigação. Na verdade, a Deolane é uma ponta na investigação. Tem mais gente envolvida, tem uma empresa envolvida. A Deolane não tem nada a ver, muito menos a mãe dela, com relação a isso. Elas fizeram publicidade, entendeu? Isso vai ser provado, isso está documentado. Nós temos toda a documentação, não tem desvio de dinheiro nenhum. Está tudo dentro da legalidade. Deolane é apresentada como vítima. Alguém que faria apenas publicidade para as casas de apostas denunciadas. Na sede da Polícia Civil de Pernambuco, meu encontro com o delegado-geral Renato Rocha. Ele comanda as investigações do que classifica de grande organização criminosa. Como começou essa investigação? Em dezembro de 2022, por meio de uma investigação despretensiosa, uma investigação normal que aconteça na Polícia Civil de Pernambuco contra jogos de azar ilegais, especificamente o jogo do bicho, nós cumprimos um mandado de busca e apreensão e tivemos acesso a algumas anotações. Que anotações eram essas? Anotações acerca da movimentação financeira de uma banca de jogo de bicho. Até aqui, 10 prisões foram realizadas. Nessa fase da operação.
Foram cumpridas medidas judiciais em 6 estados: Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás. Então, mostra que há uma ramificação nacional. A organização criminosa está ligada diretamente à lavagem de capitais, sonegação fiscal de uma volumosa quantia em valores, né, em bens oriundos do jogo ilegal. Uma engrenagem sofisticada que lava o dinheiro que vem do crime por meio de determinadas bets, as casas de apostas. As investigações revelam que o dinheiro costuma vir do esquema clandestino do jogo do bicho e de grandes organizações criminosas, como o PCC, a facção que começou nos presídios e não para de se expandir. O senhor confirma a informação de que esse dinheiro de origem ilegal vem do jogo do bicho? Vem de jogos de azar ilícitos, não autorizados pela legislação brasileira, e o jogo do bicho é um deles. Como funciona essa engrenagem? Os jogos de azar ilícitos, eles arrecadam valores que precisam ser colocados no mundo da economia, do mundo financeiro, e aí, através só de um esquema de lavagem de dinheiro é que isso é possível. Como funciona essa conexão entre o jogo do bicho e as bets? Se misturam, né? Durante a investigação a gente viu que o dinheiro dos jogos do bicho, ele é utilizado através de intermediadoras que também operam para as bets. Como diferenciar entre uma bet que atue, em tese, legalmente, de uma que opera com dinheiro cuja origem é o crime? Só através de investigações policiais, e é isso que a gente está tentando fazer nesse caso. Existem bets que atuam legalmente? Acreditamos que sim. A gente não está abrangendo todas as bets que atuam no Brasil, mas as que a gente está analisando, a gente precisa entender melhor como é o funcionamento delas. O senhor tem consciência de que o país hoje tem muitas bets, elas se tornaram cada vez mais influentes. O senhor diria que há sinais de que boa parte delas participa desse tipo de engrenagem criminosa? O que eu gostaria em relação às bets é ressaltar a importância das pessoas, né, que utilizam essas plataformas, principalmente a população, que eles tenham o cuidado financeiro, para que não joguem, não apliquem o seu suado dinheiro em apostas que, na maioria das vezes, não vão render frutos para os apostadores. O nome já por si só já explica o tipo do jogo. É um jogo de azar e que a tendência é que as pessoas percam mais dinheiro do que ganhem dinheiro. Deolane sustenta atuar apenas como garota de propaganda das bets. Mas a investigação encontra indícios de pagamentos incompatíveis com o trabalho realizado. Deolane Bezerra tem afirmado ser uma vítima, sofrer perseguição. Como é que o senhor recebe esse tipo de afirmação? Eu acho que é uma postura normal de investigados, né, nesse momento processual, e ela vai ter, claro, a oportunidade de ampla defesa nos autos do processo. Vocês têm informações suficientes que mostram que ela não é apenas alguém que faz publicidade para essa organização? Os autos do inquérito, eles foram robustecidos com informações que levaram ao convencimento do Ministério Público e do Poder Judiciário neste sentido. Para vocês, investigadores, seria importante que essas pessoas permanecessem presas ou isso não interfere na investigação? Não, a gente não foca em pessoas, a gente foca no combate à criminalidade, principalmente nesse caso a criminalidade organizada, e nesse poderio econômico que a gente entende ser um caminho efetivo e eficaz de combate, né? Combater o grande poderio econômico dessas organizações criminosas através de ações de investigação, como é o caso. Mas, assim, As irmãs de Deolane falam em perseguição. E é perseguição, né? É perseguição. É sim, sabe por quê? Porque não tem nenhuma prova no processo.
que deva se originar uma prisão preventiva. A movimentação financeira da organização investigada atinge cifras estratosféricas. O que mais impressionou o senhor no funcionamento dessa organização? Sem dúvida, a grande quantidade de dinheiro que foi movimentado pela organização. São aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões de reais que foram solicitados bloqueios, sequestros e apreensões. E a origem dessa quantia vultuosa é sempre do crime? Uma parte está ligada a jogos de azar não autorizados pela legislação brasileira. Doutora Deolane, por que a senhora costuma ser chamada como advogada do PCC? Eu advogo para clientes. Se eles fazem parte de alguma organização criminosa, o problema é deles. Eu advogo para clientes. Eu quero ver um advogado criminalista no Brasil que não advogue para bandidos. Claro que de 100% dos nossos clientes, tem 5% que são presos injustamente. Eu que vivi no meio disso, eu sei que existe. Mas a maioria cometeu um fato criminoso. Quantos integrantes do PCC a senhora já defendeu? Não lembro. Mas já defendi alguns. Mas não esses de... Não se lembra porque já perdeu a conta, é isso? Eu nunca fui na penitenciária federal. Eu nunca fui na penitenciária de segurança máxima de São Paulo, que é onde eles falam que estão os mais perigosos, que é Presidente Venceslau. Eu nunca fui. Isso tudo vem de uma frase que eu falo. Eu prefiro advogar para bandido que fala a verdade do que para coitadinho, que fica fingindo que é mentira. Eu falo isso, mas as pessoas vão lá e cortam e põem. Eu gosto de advogar para bandido. As pessoas não colocam que antes dessa frase eu falo, gente, eu prefiro 1000 vezes chegar na delegacia e o cara dizer, eu sou bandido, doutora, foi eu mesmo, do que aqueles, doutora, não foi eu não, foi forjado. Eu prefiro quem fala a verdade. Eu falo, meu amor, eu sou a única pessoa que você não precisa enganar. Porque eu estou aqui constituída como sua defensora. Agora, se você quiser mentir pra mim, fica difícil o meu trabalho. E como é que a senhora responde àqueles que insinuam que a senhora enriqueceu com base de dinheiro de bandido? Foi muito trabalho, esforço, persistência e Deus. Esse é o segredo do meu sucesso. Quando Deus coloca a mão, não tem quem tire. Eu sou escolhida dele e eu não temo nada. A senhora já se arrependeu de ter defendido alguém especificamente? Não, porque muitos processos que não faziam parte dos meus princípios eu recusava. Eu nunca atuei para estupro, eu nunca atuei violência contra idoso, violência contra a mulher. O crime organizado paga bem a seus advogados? Depende do advogado. Eu não vou mentir, quando eu advogava, eu cobrava por cliente. É muito diferente você cobrar de uma pessoa que roubou um banco e de uma pessoa que roubou um mercado, sei lá, vai o quê. Então, você tem que... Eu cobrava de acordo com o cliente que chegava no meu escritório. A senhora já absolveu alguém que no seu íntimo a senhora sabia que deveria ter sido condenado? Já. Isso fez mal para sua consciência? Fez mal num sentido e causa pela defesa, sabe? Um misto de sensações. O senhor confirma que Deolane Bezerra recebeu dinheiro de origem não comprovada da cunhada do líder do PCC, Marcos Ebas Camacho Marcola? Sobre essa pergunta específica, eu vou me abster de me pronunciar, tendo em vista que a gente não está tendente a falar sobre alvos da operação. Mas o senhor não desmente essa informação? Bom, é uma informação que eu prefiro me abster de me pronunciar. Qual é o papel do PCC na engrenagem dessa organização criminosa? Nós não chegamos à organização criminosa citada. Entretanto, algumas agências de investigação do país e de fora do país também já nos contactaram solicitando informações e talvez elas possam ter alguma ligação nesse sentido. A senhora teme alguma investigação sobre o seu enriquecimento? Não, nenhum. Um dos aspectos que está sendo investigado nesse momento é o fato de a senhora ter feito depósitos para a filha de um dos líderes do PCC. É mentira. Isso não é verdade? O único depósito que eu fiz foi para uma amiga minha que não pratica nenhum ato criminoso, de uma bolsa que eu comprei.
E como a senhora recebe o fato de existir essa informação? Essa informação está circulando nos meios policiais. Eu quero que eles provem. Outro nome surge na investigação. Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa de apostas Spot da Sorte, criada em 2018. A empresa investe pesado em marketing e patrocina times de futebol, realities e até atletas olímpicos, além de contratar centenas de influenciadores digitais. É dele a Ferrari apreendida na operação e avaliada em 7 milhões de reais. As investigações também apontam que a Lamborghini foi comprada por Deolane Bezerra diretamente de uma das empresas de Darwin Filho. Deolane teria pago 3.800.000 reais em espécie. A negociação teria ligação direta com a prisão da influenciadora. Esses dados agora se referem a todos os investigados pela operação. 2 aeronaves e 2 helicópteros, que juntos somam quase 127 milhões de reais, também foram apreendidos. Os automóveis de luxo são avaliados no total em quase 25 milhões de reais. Na lista ainda estão bolsas femininas de luxo, além de joias, dinheiro e outros objetos de valor. Ao todo, a polícia pede o bloqueio de mais de 2 bilhões de reais dos envolvidos. O empresário é filho de Darwin Henrique da Silva, nome conhecido no Nordeste e que está na mira de investigações policiais. Dezembro de 2022. A Polícia Civil de Pernambuco encontra mais de 180 mil reais em dinheiro na banca de Darwin pai. Além do dinheiro, foram apreendidos documentos e um caderno com anotações diárias de prêmios pagos do jogo do bicho e de apostas em jogos de futebol. Em um processo de mais de 1.000 páginas, a investigação aponta indícios de práticas reiteradas de crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa voltada para a exploração ilegal do jogo do bicho e apostas esportivas. Não está falando de um site de apostas. É um site onde tem a movimentação e esse dinheiro que corre não necessariamente é do site, mas existe uma movimentação financeira de todas as apostas que são feitas. E era isso que a gente gostaria de ter tido a oportunidade de esclarecer, de justificar como é que se paga, quanto se paga de imposto, e até hoje a gente não teve essa oportunidade. Darwin Henrique da Silva Filho divulgou uma carta aberta onde afirma que as atividades desenvolvidas por sua empresa são lícitas. Já as organizações criminosas são difíceis de combater e acredita que isso deve ser separado. Se demonstrou surpreso com a ausência de motivos que levaram a uma medida tão rigorosa e está tranquilo à disposição da Justiça. Tivemos acesso ao depoimento de Deolane Bezerra. A influenciadora é contestada sobre a origem de sua fonte de renda. Veja o que ela responde na voz de uma atriz. Trabalho como advogada, empresária e influenciadora. Minha renda líquida é de R$1,5 milhão de reais por mês. Deolane alega que fez serviços de publicidade para a Bet até maio de 2024 e que não tem nenhum envolvimento administrativo com a empresa investigada. Adquiri uma Lamborghini Urus por meio de minha empresa, a Bezerra Publicidade e Comunicação. O valor aproximado de R$3.850.000 reais. Comprei o carro de Darwin Henrique, executivo do site de apostas. Questionada sobre os altos valores movimentados pela mãe e pelo filho de 17 anos, Deolane diz desconhecer. Deolane me mostra a mansão onde mora.
Deolane me mostra a mansão onde mora. Uma construção imponente, avaliada em 10 milhões de reais. São 1.000 metros quadrados que abrigam 5 quartos, 11 banheiros, sauna, salão de jogos, cinema e spa. E muito luxo. Onde peças de decoração, como essa Pantera Negra, saltam aos olhos. Dividem espaço com obras de arte como essa. Um quadro estilizado do MC Kevin. A senhora não era conhecida, a senhora não era uma celebridade. Não, não era. Era apenas uma advogada. Apenas uma advogada, só conhecida nos meios jurídicos. Sim. E isso se transformou de uma forma incrível, impressionante. Muito, porque hoje eu sou uma advogada, uma influencer que não tem como negar. Eu influencio, sim, muitas pessoas. O meu direct, o relato das pessoas que me seguem provam isso. Eu toco, eu tento cantar, eu gravo, eu faço tudo. Eu sou mil utilidades. E as pesquisas mostram que a senhora tem grande influência em relação às mulheres. A senhora sabe disso? Sei. Em relação às decisões que elas vão tomar. Sim. Por quê? Isso me alegra muito. Porque eu falo a realidade. Se algo que eu fiz não foi o certo, eu também falo. Se a mulher, em algum momento, ela fez algo que eu acredite que não seja certo, eu também me pronuncio. Eu não sou aquela pessoa cega de um lado. Eu sei voltar atrás, eu sei também colocar uma pedra e seguir em frente. E eu sou mãe solteira, eu sou provedora do meu lar, eu sou a menina que se formou com 22 anos de idade, eu sou a garota de 16 anos que pegou uma criança de 1 ano e 7 meses para criar. Meu filho mais velho tem 18 anos. Fui mãe aos 19 do meu outro filho, do Kaique. Tive a Valentina. Nunca parei de estudar nem na faculdade. Eu vou pra cima, eu choro, eu canto, eu dou risada. Então eu acho que várias mulheres brasileiras existem numa única Deolane. Na época da morte do Kevin, eu estive com a senhora. A senhora está mais bonita, com todo respeito, né? Qual a explicação disso? Botox, ácido hialurônico. Tudo. Preenchimento. Tudo tem direito. A gente vai fazendo. Eu já fazia algumas coisas. A saber, o que a senhora fez? A preenchimento, na verdade eu tirei, né? Eu tinha mais, eu tirei e eu coloquei só mais um pouquinho. Harmonização facial, botoxinho quando dá as linhas de expressões. Eu só fiz procedimento estético, cirúrgico nenhum. E o estilo de se vestir hoje é mais ousado, mais fashion, não é? Eu sempre me vesti, assim, de diversos modos. Dependendo do lugar que eu ia. Eu sempre me vesti social, ou maloqueira, como eu falo, gueto, ou despojado. O que eu mais amo hoje é moletom com chinela havaiana no pé. O que mais te surpreendeu em toda essa fase de sucesso de redes sociais? O carinho das pessoas comigo. Isso me surpreende a cada dia. Eu recebo muitas palavras de carinho, de afeto, de amor. Pessoas que ao me ver ficam eufóricas, tremem, choram. E isso me deixa ainda muito balançada e eu acho que eu nunca vou perder isso. Isso compensa os dissabores? Compensa, muito. Eu falo hoje que o que me mantém de pé são os meus fãs. Porque a minha família, independente do luxo que eu posso proporcionar hoje em dia, não se apegam, né? Porque eu já vivia bem. Mas, às vezes, uma vez ou outra, eu falo na internet que eu tava pensando em sair, que eu ia voltar a advogar, e muitas pessoas assim mesmo. Você não pode fazer isso, eu não vivo sem você, os seus stories. Você me alegra, você me tirou da depressão, você me fez separar de um relacionamento, você me fez voltar à faculdade. Então, isso me segura muito nas redes sociais, muito. Estou sendo eu, estou jogando o meu jogo. Ainda em 2022... a influenciadora participa da edição de A Fazenda, reality show de sucesso na Record. Vou mais uma vez na roça e venho aqui pedir o voto de vocês para permanecer na Fazenda 14. Deolane é apontada como uma das favoritas, mas desiste na reta final. Boa tarde, meu povo. Venho aqui comunicá-los que recebi informações médicas sobre a minha mãe. Estou desistindo do jogo. Cartão Black, falta nada. Deolane não esconde suas paixões. Seus sapatos, bolsas, joias,
carros. Obcecada por ostentação? Não. Eu só realizo sonhos. Se eu fosse obcecada por ostentação, todo dia eu gastava, porque todo dia eu faço publicidade, quase todos os dias eu ganho dinheiro. Mas consta que a senhora gosta de gastar, né? Gosto, eu amo coisas boas. Sempre amei, desde a época que eu não tinha dinheiro e comprava no cartão dos outros emprestado. Imagina agora que eu posso comprar no meu. É um direito que a senhora tem? Oxi, sim. No que a senhora gosta de gastar, por exemplo? Eu gosto muito de bolsa, sapato. Quantas bolsas a senhora tem hoje? Ah, eu tenho um bocadinho, não sei. Não sei quantas, mas tenho bastante. Mais de 100? Eu acho que não, porque eu dei bastante. Eu dei algumas. Bolsas, joias... E sapatos. E sapatos. O que tem mais? Carro Bolsa? também, gosto. E carro também. É, carro também. Bolsa, Eu joias, gosto de sapatos, tudo que é bom, meu carro. filho. Tudo que é bom eu gosto. E tudo isso foi comprado com os contratos de publicidade? Sim. Maior parte? A maior parte. Teve algumas parcerias também, ganhei bastante coisa pra divulgar na internet. Eles me davam e eu divulgava. E algumas coisas eu paguei. Para deixar totalmente claro, nada disso é lavagem de dinheiro? Nada disso é lavagem de dinheiro. Não vou encontrar isso? Não vão encontrar isso. Os carros que a senhora comprou ultimamente não foram comprados de lojas, segundo essa investigação, o relatório do COAF. A Discovery foi comprada em uma loja, sim, numa loja tradicional no bairro do Tatuapé. E a Porsche foi comprada de um advogado. A senhora tem conhecimento de algum envolvimento com o tráfico? Uai, só sua advogada advogou pra algum traficante, né? Não sei. O que eu sei é que eu paguei do meu dinheiro de publicidade. Só quer dizer que mesmo que eles tenham esse tipo de procedência, isso não a transformaria como alguém que teria feito algo ilícito. Mas o advogado advoga pra quem? Se não for pra bandidos? Ele é advogado como eu. A senhora não defende exatamente anjinhos? Mas nunca. Eu sou advogada criminalista, eu não sou civil da família de esportivo. Eu sou advogada criminalista. Eu advoguei pra bandidos. Só que eu ser bandida é totalmente diferente, Cabrini. A senhora sente que isso teve um peso? Isso fez que a senhora fosse visada de uma forma que a senhora, Sim, em outras circunstâncias, isso eu acho. não teria sido? Isso eu acho. Isso eu acho. Porque muitas vezes a nossa imagem, como eu te falei agora, se assimila ao seu cliente. Muitas vezes. Carismática e também uma mulher envolvida em polêmicas. Ela sempre as atrai. Qual é o preço de ser advogado ou advogada de um integrante do PCC? Daqui a pouco, aqui no Câmera Record. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não apareci ontem, porque eu tava descansando. São 4h40 da tarde desta sexta-feira e essa é a situação aqui no presídio onde Deolane está presa. Nesse momento, as irmãs de Deolane Bezerra estão chegando aqui na prisão onde está a influenciadora. Deolane, qual que é a situação de momento, Daniela? Uma mulher enigmática sob intensa pressão. Quem é ela de fato? Eu trabalho com prints e provas. Coloco todos os pingos nos is. Que tipo de imagem a doutora Deolane Bezerra tem hoje? Eu tenho uma imagem de pessoa idônea, verdadeira, que sempre trabalhou, que cria os filhos, que toma conta da casa. Nos meios policiais é diferente? Creio que sim. Pelas coisas que eu ouvi, sim. Essa imagem de advogado do PCC a atrapalha? Não. Eu acho que não tem um advogado hoje criminalista que nunca tenha advogado para alguém de uma facção. Deolane Bezerra vive seu momento mais difícil. A prisão dela e de sua mãe aconteceu na madrugada de quarta-feira, na recepção do hotel, quando as duas se preparavam para seguir para o aeroporto. Mais uma vez eu venho aqui com a minha cara bater e falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Qual o preço de ser advogado ou advogada de um integrante do PCC? O que a gente cobra pelo processo. Mas existe uma questão social, tá? Um preço social, de imagem.
É assim, Cabrini, eu acho que o preço a gente paga diante das pessoas que sabem. Porque a sociedade não sabe quem é o seu cliente, se ele é de facção criminosa ou não. Agora você sente um certo preconceito de quem está ali para julgar. A senhora já se sentiu tentada a praticar um crime junto com os seus clientes? Ah, diversas vezes. Não tentada. Já tive a oportunidade. Que oportunidades? São tantas. Você tem que ter essência, você tem que ter princípios, você tem que ter amor à sua profissão. Ou seja, você defender a pessoa nos tribunais, mas ao mesmo tempo participar do crime. Ah, existe muitas possibilidades para qualquer pessoa participar do crime. E a senhora se viu em alguma situação desafiadora de ter que negar uma proposta indecente pelos seus princípios? Já, mas prefiro não falar. Tem uma coisa que se chama código de ética e, diante disso, o nosso relacionamento com o nosso cliente, ele é sigiloso. Por que a senhora incomoda? Eu queria saber também, porque eu só trabalhei a minha vida inteira. Para os meus filhos e para minha família. Eu sempre trabalhei a minha vida inteira. Eu poderia ter escolhido diversas coisas para ser. Eu vim da periferia, eu poderia ter sido diversas coisas. E eu preferi trabalhar e estudar. Eu sou formada desde os meus 22 anos de idade. Eu conheço todo tipo de pessoa. Mas ela conhece tal pessoa? Conheço. Inclusive, muitos cresceram comigo. Só que eu tomei um caminho diferente. Eu tive um rumo diferente. Cada pessoa escolhe o seu caminho. Cada pessoa toma o seu rumo. E não é porque hoje eu sou a doutora Deolane que eu vou dizer que não conheço tal pessoa. Conheço inúmeras pessoas. Inúmeras. E isso não me faz ser igual a elas. Algo que a senhora tem hoje nas suas propriedades abastadas é ilegal? Nada. Absolutamente nada? Tudo com a força do meu trabalho. Só responde a tudo? Não tem medo de nenhuma investigação? Não. Se investigarem todos os seus bens hoje, o que vão encontrar? O meu escritório, declarado há anos, muitos anos. Hoje, qual o tamanho da sua fortuna? Ai, não sei. E se eu soubesse também não ia falar. Por volta de? Ah, eu tenho uns bens. Tenho uns bens. Vai bem, obrigada. Vai bem. Prefiro não falar. Tenho carros, meu escritório, os bens, terrenos. Eu tenho o que eu consegui com o suor do meu trabalho. Claro que de 1 ano e 3 meses pra cá, as coisas melhoraram muito. É possível dizer que a senhora triplicou, quadriplicou sua fortuna? Sim. De 1 ano pra cá? De 1 ano e pouco pra cá, eu não me via como as pessoas veem hoje, entendeu? Mas antes do Kevin, a senhora não tinha tantos bens assim? Eu tinha meu apartamento, meu escritório, eu andava no belo carro. E como é que tudo isso foi sendo triplicado, quadriplicado? Publicidade ganha muito bem, Cabrini. Eu não posso negar. Por isso que hoje, quando as pessoas falam, você se arrepende, eu não posso ser hipócrita ao ponto de falar que sim. Fama, dinheiro e ostentação. E a senhora não tem medo de polêmica? Não tenho medo. É uma marca sua? As pessoas veem como uma marca minha. Eu não me acho polêmica, eu me acho verdadeira. Então, eu acho que uma pessoa que é polêmica, ela faz tudo a qualquer custo, talvez. E uma pessoa verdadeira, não. Ela faz o que ela tá sentindo no coração. Claro que tudo isso tem um preço. Sim. Houve uma transformação na sua vida. Preço caro. A senhora se pega comparando a vida que a senhora tinha antes de se transformar numa celebridade com a vida que a senhora tem hoje? Sim, muitas vezes. Eu tinha paz, né? Não que hoje eu não tenha paz, mas hoje... Porque eu acho que ninguém na vida tem paz até o último dia de vida. Tá valendo a Todos pena? nós passamos por tribulações. Vale a pena. Quando você tem paz, mais do que problemas, vale a pena. E o que incomoda em relação a essa fama, a esse assédio? Cabrini, o que incomoda é a todo momento as pessoas te imputando crimes mesmo. Não é te imputando mentiras. Desde que eu entrei para esse meio midiático, as pessoas me imputam crimes. Até que ponto o país está de fato preparado para investigar em grande escala esquemas criminosos que possam envolver as casas de apostas, com todo o seu poder? É a pergunta que fica. Roberto Cabrini, Câmera Record. Boa noite.